Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, pessoal, para quem for assistir essa palestra gravada. A palestra que eu tenho para apresentar para vocês hoje, então, é Design First, ou Documentation First APIs, com software livre e muita tela preta. Tá? Então, para quem eu ainda não tenho o prazer de conhecer, meu nome é Galvão, eu trabalho há mais de 25 anos com desenvolvimento de aplicações web. Tá? Eu hoje sou programador sênior na VivaWeb, que é uma empresa do Paraná. Sou presidente da Associação Brasileira de Profissionais PHP. Sou diretor da Confloss, a conferência de Free, Libre e Open Source Software. Sou evangelista e contribuidor para a linguagem PHP, sou diretor da PHP Conference Brasil, que é considerado o principal evento de PHP da América Latina e que inicia hoje, inclusive, daqui a algumas horas. Sou evangelista do Laminas Project, o antigo Zend Framework, hoje chamado Laminas Project. Sou embaixador Fedora para a América Latina, sou pós-graduação em instituições do Paraná e de Santa Catarina. Então, como eu comentei com vocês, eu desenvolvo aplicações web, em especial com PHP há mais de 25 anos. Mais de 20 desses mais de 25 anos são com o PHP e mais de 12 aí, na verdade, já devo estar me aproximando dos 15 anos aí, desenvolvendo com Zend Framework, como era chamado anteriormente, e Laminas Project, como é chamado hoje em dia. Para não poluir a tela de vocês com um monte de link, o único link que vocês precisam é do meu site, certo? E nesse link vocês encontram todas as formas, basicamente, de me encontrar, incluindo o meu speaker deck, onde vocês têm acesso aos slides das minhas palestras e incluindo essa que nós estamos apresentando hoje. Ela não está lá ainda, mas vai estar lá nas próximas horas, ok? Então, galvão.eti.br, em princípio, é o único link que vocês precisam. Mas, vamos lá. Então, o nosso objetivo hoje é a gente conversar sobre a abordagem Design First, ou Documentation First, para o desenvolvimento de APIs, e a gente bater um papo de por que essa abordagem é ideal. Porque, na verdade, existem duas abordagens possíveis, né? Duas correntes conflitantes no desenvolvimento de APIs. Existe a corrente de Design ou Documentation First, tá? E existe a corrente de Code First, né? Código primeiro, né? Ou seja, você sai desenvolvendo e depois você constrói a documentação em cima disso. E aí eu vou mostrar para vocês alguns passos práticos aqui para demonstrar na prática o que nós vamos conversar na teoria aqui. Então, em primeiro lugar, por que Design First? Por que pensar em desenhar a API de vocês primeiro? Por que sentar e planejar toda a API primeiro, sem escrever código-fonte para começo de conversa? E, na verdade, a resposta para isso não é simples e nem curta, mas a gente pode resumir isso em alguns pontos principais, digamos assim. Porque, na realidade, depois todos esses pontos vão convergir para um conceito único. Então, em primeiro lugar, você tem a possibilidade de planejar a sua API. E vamos combinar que no mercado de desenvolvimento, a oportunidade de você planejar um software a sério, infelizmente, é muito escassa no nosso dia a dia, né? Porque a gente tem que lidar com prazos e com clientes e com gerentes e etc. e tal. Além disso, você vai conseguir, ao planejar a sua API, torná-la uma API organizada. Então, não fica um caos, não fica aquele bando de endpoint, cada um apontando para um lado, tá? Aquela coisa muito caótica em que ninguém se encontra, ninguém sabe exatamente quantos endpoints a API possui, quais são, como funcionam, esse tipo de coisa. E justamente sobre isso, a oportunidade de vocês mapearem a API de vocês
Então, nós já vamos falar sobre a parte instrumental e a parte de padrões, tá? Mas quando vocês têm a oportunidade de mapear a API de vocês, todo mundo sai ganhando, literalmente todo mundo sai ganhando, inclusive, porque você tem o conhecimento completo de todos os endpoints da sua API e, portanto, você tem o conhecimento completo de todos os lugares por onde ela pode ser acessada, de todas as formas que ela pode ser acessada, e, portanto, isso tem um impacto extremamente forte em N aspectos no desenvolvimento de software, incluindo, por exemplo, segurança, InfoSec, né? Então, a sua API é segura, não é segura? Ela pode ser atacada, ela pode ser abusada. Como saber se você não tiver uma planta da sua API primeiro, né? E aí você tem também a possibilidade de desenvolver uma API coerente. Então, quantos de nós aqui já não tivemos que trabalhar com uma API produzida por uma empresa terceira, e a gente encontra coisas que violam o bom senso, ou violam a lógica, ou violam a própria coerência da própria API. Então, o exemplo disso mais clássico, provavelmente, seja a mania que o nosso mercado tem de retornar status 200 em APIs HTTP para informar um erro, né? O status 200 ok, e aí uma mensagem de erro depois, seja o ok, mas não está ok, né? Mas não só isso, mas nomenclatura de endpoints, nomenclatura de parâmetros de cabeçalho, ou parâmetros de rota, ou parâmetros de query string, valores, tipos de dado, etc, 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 etc. E vocês provavelmente já estão começando a entender o que eu comentei com vocês sobre a convergência antes. Então, é aquele negócio, o planejamento, o documentation first, o design first, ele nos leva a uma API com absolutamente zero programação, zero linguagem, zero framework, zero servidor, zero servidor, um asterisco aí, depois explico. Mas zero infra, zero tudo. E, claro, para programadores como nós, isso pode parecer, em um primeiro momento, algo que a gente tem uma reação de combater. Como assim a gente vai fazer uma API sem programar? Mas, na realidade, isso é maravilhoso para nós, no final das contas, porque isso nos traz também zero caos, zero desordem. Quantas APIs vocês já não viram ou já não desenvolveram, aonde a coisa foi feita no bom e velho padrão do nosso mercado, faz rápido primeiro e conserta depois, esse depois sendo nunca, né? Então você tem, de novo, não só problemas de conceito, como eu estava comentando com vocês, no planejamento, organização, mapeamento e coerência, mas vocês têm também problemas gerados pelo caos em si, ou seja, você acaba tendo o que eu chamo de endpoints zumbis, ou seja, aqueles endpoints da sua API que estão expostos, mas ninguém sabe que eles estão expostos, ou seja, eles eram para ter morrido, né, eram para ter sido descontinuados, mas entraram de volta em algum versionamento ou foram esquecidos ou coisas do gênero. Porque é aquele negócio, pessoal, nós somos programadores e, portanto, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque existe um equívoco muito sério de mercado, onde, pensem comigo, quando vocês recebem uma tarefa, um bug fix, ou uma nova feature, ou algo do gênero, qual é a parte do corpo que vocês usam primeiro, que vocês vão trabalhar com isso? Isso aqui ou isso aqui? Uma causa da maior parte dos problemas que o nosso mercado enfrenta hoje, com softwares bugados e ataques, e insegurança
e falta de privacidade e etc e tal, eles são gerados pelo quê? Eles são gerados pelas pessoas que usam primeiro isso aqui, primeiro as mãos para atacar uma tarefa e não usam a cabeça. Tá? Então, na verdade, o nosso mercado deveria ser sempre design first. Design first, design always. Por quê? Tá? Porque se você não tiver tempo de pensar no que você vai fazer, como que você vai garantir que o que você vai fazer tem um padrão mínimo de qualidade, de coerência, de organização, de documentação? Tá? E como vocês provavelmente vão chegar, espero, né? Não está errado, mas acredito que não esteja, então vocês provavelmente vão chegar à mesma conclusão que eu, aonde é logicamente impossível você receber uma tarefa e se jogar em cima do seu teclado, sem nem começar a pensar primeiro, e desenvolver algo decente depois. Então, por que APIs seriam diferentes do que isso? E a resposta, é claro, é que não são. Bom, entra aí a OpenAPI, na verdade, tá? Depois eu vou corrigir esses slides, mas entra então nessa história o que a gente chama de OpenAPI. Tá? A OpenAPI ela é um padrão de documentação de APIs, tá? Que ele pode ser feito em qualquer um dos dois principais formatos de descrição de dados, né? JSON ou YAML. Tá? Então, a OpenAPI, ela esse é o logotipo dela, aqui você tem o site, o OpenAPI, openapis.org. Tá? Então, a OpenAPI, ela é um padrão de documentação, tá? Seja em JSON, seja em YAML, para descrever toda a sua API em um mesmo arquivo ou em vários arquivos diferentes. Tá? E esse seria, na minha visão, o primeiro processo que deveria estar envolvido no desenvolvimento de uma API. E agora eu vou mostrar para vocês, eu vou agora começar a alternar, tá? Entre o slide e o meu editor e o meu terminal, para demonstrar para vocês exemplos de cada uma das coisas que nós vamos ver aqui. São, na verdade, 4 pontos especificamente para que a gente abrace a filosofia Design First. Tá? Então, o primeiro ponto é a especificação em si, o spec que a gente chama, né? Tá? Ou seja, é o documento OpenAPI que vai ser responsável por descrever, por documentar, por detalhar a API de vocês. Tá? E, claro, como comumente acontece nesse tipo de padrão, tá? Nós temos muitas coisas aqui que são que fazem a gente revirar os olhos como programadores e programadoras, né? Tá? Então, como, por exemplo, autor, e contato e título e etc e tal, tá? Mas são dados importantes, mas que nós vamos passar batido aqui justamente porque para nós, programadores e programadoras, nós temos coisas muito mais interessantes para enxergar dentro desse documento. Então, eu vou simplesmente dobrar o bloco info aqui. As tags é um caso um pouco mais interessante. Tá? As tags em OpenAPI, elas são responsáveis por você taguear endpoints, tá? Para que você possa, a partir disso, organizá-los. Já vou entrar um pouco mais de detalhe nessa história. Tá? Você pode descrever todos os servidores envolvidos na sua API. Então, aqui eu deixei um só de propósito, mas você pode colocar um servidor de testes, um servidor de produção, um servidor de homologação, etc, etc, etc. Tá? Por isso que esse servers ele é uma chave que possui um array como valor. Tá? E aonde a coisa realmente começa a ficar interessante para nós, desenvolvedores e desenvolvedoras, é realmente a parte dos caminhos. Porque a parte dos caminhos, os paths, né, é onde você vai descrever
cada endpoint da sua API. Então, cada endpoint da sua API vai ser um path diferente. Tá? Então, aqui eu estou descrevendo um path chamado /teste. Tá? Esse path ele só poderá ser acessado pelo método get. Tá? Se ele puder ser acessado por múltiplos métodos, eu preciso ter essa estrutura aqui repetida para cada método. Tá? E aí eu tenho o get, nesse caso, é o que a OpenAPI chama de operação. Tá? Então, nós temos que dar um ID para ela, uma identificação. Tá? Nós fazemos, de novo, nós voltamos aqui a dados meta, né? Dados descritivos. Então, resumo e descrição. Aqui, as tags, observem que a tag ela tem que bater exatamente com as tags declaradas anteriormente, porque, novamente, o objetivo disso é você taguear, é você categorizar, digamos assim, os seus endpoints. Tá? E depois você tem um objeto que guarda as respostas possíveis para esse endpoint, para essa operação em cima desse endpoint, sendo mais tecnicamente correto. Tá? Então, aqui nós temos a resposta HTTP clássica, o status code 200. Tá? Então, notem que cada resposta, a identificação dela é um status code. Tá? Então, nós podemos colocar uma descrição aqui que pode ser tanto a descrição default desse status code, como foi o caso que eu coloquei aqui, ou pode ser uma descrição mais verbosa, né, mais detalhada. Tá? E aqui nós temos, caso seja realmente aplicável, o conteúdo da resposta ao acesso a esse endpoint. E aí nós declaramos um MIME-type para esse conteúdo. Eu estou trabalhando com JSON direto, tá? Então, porque eu gosto. Tá? Então, a minha resposta vai ser em JSON também, mas ela poderia ser text plain, ela poderia ser text HTML, enfim. Tá? E aí nós colocamos um exemplo dessa resposta. E observem que, de novo, um conflito muito comum que a gente tem quando a gente está documentando uma API, como eu estou mostrando para vocês aqui, é que o nosso lado programador começa a brigar, né? Tá? Como assim exemplo? Como assim o ID é 2? Como assim o nome é Galvão? Isso tem que ser variável, isso tem que vir do banco de dados, etc. e tal. Mas o que você tem que lembrar é que nesse ponto aqui nós não estamos desenvolvendo, nós estamos desenhando, nós estamos documentando a nossa API. Tá? E, claro, assim como você pode ter várias operações, get, post, put, delete, read, connect, etc., 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 tá? Você também pode ter múltiplas respostas, todas elas declaradas em um formato coerente, claro, ou seja, nesse mesmo formato que nós estamos enxergando aqui. Então, você pode ter um 200, um 204, um 400, um 401, 403, 405, 404, etc., etc., etc. E eu sei, para quem nunca trabalhou com o OpenAPI antes, vocês provavelmente estão olhando para isso tudo e dizendo: ai, meu Deus do céu, mas por que eu vou escrever um JSON desse tamanho? Por que eu vou me incomodar escrevendo um JSON desse tamanho se eu não estou desenvolvendo de verdade? Isso não é uma perda de tempo? Não, porque, aqui é um passo, a gente pode chamar de segundo passo ou de passo intermediário. Tá? Então, a parte de lint, porque nós temos que nos certificar de que o nosso documento JSON ele é válido dentro da especificação da OpenAPI. Tá? Para isso, eu recomendo essa ferramenta, que é open source, que é o Spectral. Tá? Eu não coloquei a URL disso aqui, mas eu posso editar depois e colocar. Então, quando vocês forem lá no meu Speaker Deck, vai estar lá. Tá? Mas ele é um produto de uma empresa chamada Stoplight, tá? Stoplight.io, que é uma empresa que, basicamente, ela se dedica a desenvolver ferramentas para desenvolvimento de APIs. Tá? O Spectral, nem todas são, mas o Spectral, por exemplo, ele é open source. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, notem que esse documento, o OpenAPI, ele está salvo em uma pastinha na raiz web da minha máquina de desenvolvimento. Tá? Então, para a gente fazer o lint disso, tá?
Espera aí um pouquinho. A gente faz o quê? Simples. Tá? Então, o meu arquivo OpenAPI está aqui. Eu rodo o Spectrum depois de instalá-lo, claro, né? Tá? O Spectrum, para quem tiver curiosidade, ele é instalável via YARN ou NPM. Tá? Então, eu faço um Spectral lint e o meu arquivo, né? Tá? E aí ele vai me gerar um relatório de saída aí. Então, notem que ele leu a minha tag OpenAPI lá e sabe que eu estou trabalhando com a versão 3 ponto alguma coisa, tá? E ele está me dizendo que não houve nenhum erro realmente encontrado. Tá? E, claro, para quem, como eu, é fã de Vim, vocês podem fazer a mesma coisa usando um comando direto dentro do próprio Vim. Tá? Então, lint, e aí o sinal de porcentagem, que significa o arquivo em questão, né? Ou seja, não precisa nem sair do Vim para fazer a mesma coisa. Mas, de novo, vocês poderiam me dizer, mas Galvão, beleza, mas lint é parte da vida, a gente precisa de lint o tempo inteiro. Então, por que lint é uma vantagem nesse caso? Na verdade, não é. As vantagens começam agora, porque o terceiro conceito envolvido em Design First é a gente ter a possibilidade de mocar o nosso servidor. Mocar a nossa API. E para isso, a Stoplight também desenvolve. Eu sei que parece que eu estou fazendo comercial dos caras, mas eu não estou. Tá? Embora eu goste do trabalho deles, não é a minha função aqui. Mas a Stoplight ela desenvolve um outro produto chamado Prism, tá? Também open source, tá? Que ele moca a API de vocês se baseando no documento OpenAPI. Então agora eu posso mostrar para vocês o Prism em ação. Tá? Então, de novo, eu estou dentro do mesmo diretório. Tá? Então, eu vou fazer Prism mock e o meu arquivo OpenAPI. Para quem está um pouco confuso, como assim mocar? O que está acontecendo? Por que isso é um baita negócio para desenvolver API? Por que isso redime aí tudo isso que você está falando? Redime o fato de eu ter que escrever um JSON gigantesco e etc e tal. E a resposta para isso é muito simples. De novo, observem que eu estou usando zero programação. Esse é o conteúdo de árvore do meu projeto, da minha API. Só tem o OpenAPI.json ali e mais nada. Observem que eu não tenho vhost, eu não tenho container, tem nada envolvido nessa história, nada. Tá? E o Prism, ele lê, ele parseia, né, a nossa especificação OpenAPI, e aí ele cria um servidor em cima disso. Tá? Então, ele pega o localhost, obviamente, por motivos óbvios, né, tá? E abre uma porta incomum propositalmente para não conflitar com nenhum outro servidor web que a máquina possa ter instalado. Mas aí vocês podem me dizer de novo, mas ok, Galvão, mas tu ainda não explicou o que significa mocar, o que é esse servidor, o que ele está fazendo. E isso nós vamos explicar no nosso próximo e último passo, que é a possibilidade da gente testar a nossa API. Então, observem que, claro, cada um na sua, cada um como preferir, existem ferramentas gráficas maravilhosas no nosso mercado, como o Postman, por exemplo, que provavelmente a maioria das pessoas que trabalham com API já ouviu falar, ou todas já ouviram falar, ou todas usam, enfim, porque é uma ferramenta espetacular. Tá? Mas eu prefiro, como desenvolvedor, como programador, eu prefiro ter agilidade nos processos. Eu prefiro poder testar a minha API o quanto antes, ao invés de abre o Postman, ou vai lá no site do Postman para acessar o Postman online, não sei o quê, ou abre o navegador. Os navegadores hoje são aplicações mais pesadas, né? Tá? Então, para que isso se eu posso usar o HTTP? Tá? E o HTTP, ele basicamente é um wrapper em volta da sua URL, como quase tudo é do nosso mercado, né? De uma certa forma. Tá? Então, o HTTP ele facilita o uso da sua URL, digamos assim.
Então eu vou lá, uso o binário do HTTPy, que malandramente é HTTP, digo o método que eu quero usar para acessar, e aí o que eu vou fazer? Simples, eu vou colar a URL do servidor de mock, e vou fazer o quê? Vou completar essa URL com o endereço do meu endpoint. Então, /test. E o HTTPy vai fazer acesso HTTP a isso. Observem aqui, eu tenho o meu status 200 sendo retornado, ok. E observem o que ele está me trazendo aqui. Ele está me trazendo a minha amostra de dados que eu coloquei no meu exemplo de resposta do meu documento OpenAPI. Ou seja, entendam muito bem o que eu vou dizer para vocês agora. O que isso significa? Isso significa que eu poderia desenhar a minha API inteira, 10, 50, 100 endpoints, cada um sendo acessado por 1, 2, 3, 6 métodos diferentes, cada um tendo 2, 3, 6 respostas diferentes e assim por diante. E isso tudo com a API funcionando e sem ter escrito absolutamente uma linha de programação. E aí vocês podem me perguntar de novo, mas qual é a vantagem disso no final das contas? E eu vou dizer para vocês que a vantagem disso é consenso. O que eu quero dizer com isso? Com uma API mocada, eu posso apresentá-la para o meu GP, eu posso apresentá-la para o meu cliente, eu posso apresentá-la para o meu fornecedor, ou seja lá o que for, e eu posso obter um consenso de que essa API está desenhada da maneira como todos os envolvidos na criação e uso dessa API imaginaram que ela funcionaria. Então, você pode, obviamente, fazer correções nisso. O Prisma você nem precisa reiniciar ele de novo. Ele automaticamente sabe que o documento foi alterado e recarrega. Mas, se isso não for o suficiente para vocês, nós temos mais uma vantagem. E essa vantagem é a parte que normalmente todo programador e toda programadora odeia apaixonadamente, a parte de documentação. E para isso eu uso um componente chamado redoc CLI, e aí eu digo para ele servir o meu OpenAPI. Observe que o comportamento dele vai ser parecido com o do Prism. Ele gera um servidor HTTP e ao acessá-lo, deixa eu voltar para o navegador agora, ao acessá-lo, vocês vão ter então a documentação bonitinha gerada para vocês, separada pelas tags aqui ao lado, com todas as respostas possíveis, com os exemplos aqui colocados, com os servidores que vocês descreveram, já complementando a URL aqui em cima, métodos e etc. e tal. Então, pensem, pessoas, na beleza que seria se todos nós pudéssemos desenvolver software dessa forma. Tá bom? Lamento, eu esgotei um pouco o tempo, peço que me desculpem. Para quem quiser fazer contato, tem meu site lá, galvão.iti.br, pode entrar em contato por lá, que eu vou procurar atender a todos e a todas. Tá bom? Muito obrigado, Juarez, mil desculpas por ter esgotado o tempo aí.